Olá, aqui é o professor Daniel Brito. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero fazer uma pequena introdução, da doutrina, a respeito da doutrina do pecado, a martiologia. Vou também fazer um vídeo depois, vou postar, sobre a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Só uma introduçãozinha, ok? Porque nós, como cristãos, nós deveremos ter um entendimento, pelo menos, dessas duas doutrinas, para que a gente possa entender como é que o pecado se originou, que plano maravilhoso foi esse, o plano de salvação, né? Que Deus nos fez por nós, nos entregou, né? É algo maravilhoso. Então, primeiro, para a gente falar de doutrina do pecado, primeiramente eu quero deixar claro que Deus fez o homem reto. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Nós viemos com defeito. Não. Nós não viemos com defeito de fábrica. Deus nos fez reto. Isso a gente encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Algo também importante que a gente precisa saber, que foi dada a ordem para o homem, de não comer da árvore do bem e do mal. A gente encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Então, o pecado se originou de uma desobediência. Já fica claro isso. Terceira coisa. Porém, ele fez o quê? Desobedeceu a ordem, Então, quando o homem, Adão, Eva, desobedeceram, então há um certo sacrifício, há uma necessidade de sacrificar um animal. Surge aí essa necessidade de sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Eles não eram mais inocentes. A inocência depois do pecado foi por água abaixo. E por isso que quem abraça aquela doutrina das dispensações diz que após o pecado, a dispensação da inocência sai e entra a dispensação da consciência, Então, o que acontece? Há uma necessidade de Deus sacrificar um animal para cobrir a nudez dele, porque até então Adão e Eva andavam e não tinham essa preocupação de estar ou não com vestimenta, Então, após o pecado, quando vem consciência, ele tem consciência que eles estão nus, e aí Deus, tem a necessidade de sacrificar um animal. E aí vem o primeiro sacrifício na face da terra, para cobrir o pecado, para cobrir, Adão e Eva. Começa aí a se originar, a doutrina do pecado começa a se desenvolver, através dessa desobediência. E aí começa a surgir a ideia de sacrifício. Experimentaram um miserável sentimento a partir daí. O homem começa a experimentar um miserável sentimento de culpabilidade, Eles começam quando vem esse sentimento de culpa, eles começam a ter medo de Deus. Tanto que a gente nota que quando Deus sempre ali de dia, ao final do dia, aparecia para Adão e Eva. Deus dialogava com eles diariamente. Mas quando eles pecaram, que Deus aparece, eles estão escondidos. Estão com medo. Mas aí a gente nota que quando uma pessoa peca, geralmente ela começa a se esconder, se afastar. O pecado, ele faz isso. O que acontece? Deus expulsa eles do Éden, dá para cada um recebe o juízo de Deus, dá para cada um um certo castigo, para que eles não fossem comer a árvore da vida. Então Deus, para defender, para proteger a árvore da vida, então expulsa eles de lá e deixa ali anjos de guarda ali, cuidando da árvore da vida. Para você ver como é a coisa. Eles não tinham nem necessidade antes de pecar, de mexer no fruto da árvore da vida. Não tinham. Por quê? Eles tinham ali a vida eterna.
Mas de repente, quando peca, aí já começa a surgir a necessidade desse fruto. E aí Deus, opa, já sei que eles vão mexer. Então expulsa eles ali do jardim, né? Coloca anjos para proteger aquela árvore. Porque sabia que se mandasse eles iam desobedecer. Então, gente, a doutrina do pecado é fantástica de estudar ela, porque a gente vai entendendo o porquê da expulsão, o porquê do castigo. Tem gente que fala bobagem, diz que para o homem foi lhe dado ali, né, o trabalho. Não, o trabalho não é o castigo de Adão. Não foi o castigo para Adão. Porque antes de pecarem, Deus já tinha dado tarefas para Adão. Adão já tinha suas obrigações. Arar a terra, cuidar das plantações ali, né? Já tinha aquele cuidado, vamos dizer, das aves, né? A arar, eu acho que aparece depois, aquela dificuldade de suar pelo pão de cada dia. Aí sim, Deus começa o quê? Colocar uma dificuldade a mais. O teu castigo vai ser eu dificultar mais para você. Eu dava o fruto de graça. Você só cuidava, zelava. Agora não. Você vai ter que plantar, você vai ter que arar, você vai ter que... né? Aí sim, aí eu aceito que esse tenha sido o castigo. Né? Suar pelo pão de cada dia. Né? O homem não deu valor. Tinha tudo. O homem não deu valor. Né? Então, que culpa tem Deus? Né? Então, essa doutrina ela é fantástica de estudar. Com isso, o que acontece? Com isso, há uma desfiguração na imagem divina. A imagem divina ela fica deformada após o pecado. Isso eu encontro lá em Gênesis 9:6. Tiago, ele escreve isso, capítulo 3, versículo 9. O pecado de Adão afetou muito mais que ele próprio. Muito mais. Então, é por isso que essa questão é chamada de pecado original, porque através de Adão, deste homem, se originou o pecado para toda a humanidade. Isso eu encontro Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, dá respaldo para o que eu estou falando. Toda a humanidade, em algum sentido, está vinculada a Adão. Toda. De forma solidária, todas as pessoas estão fora das bem-aventuranças de Deus. Olha só o que acontece, minha gente. Tudo por conta ali do pecado de Adão e Eva. E isso a gente encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21 e 22. Uma outra coisa importante é que a natureza humana ela fica deteriorada pela queda. E esta condição nós chamamos de corrupção total. Ou então, depravação da natureza. A natureza humana fica, né, ali, vamos dizer assim, corrompida. Né? E essa corrupção, né, ela é reconhecida na Bíblia. Basta você ler Salmos 51:5, Romanos 3:10. E lá em Romanos 5:12 e Romanos 3:23 nos deixa ainda claro que todos pecaram. E lá em 5:18 nos deixa claro que mediante um só pecado todos foram condenados, o que subtende que todos pecaram. Né? Todos pecaram. Então eu preciso entender isso. É por isso que quando a gente evangeliza, a gente fala para as pessoas, você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa... Aí a pessoa, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu faço boas obras. Não entende que se originou para toda a humanidade. E não é eu que estou falando, não é o pastor, é a palavra de Deus que nos ensina isso. Em Romanos 6:23, ainda afirma, aliás, que o salário do pecado é a morte. E com isso nós temos uma morte espiritual. Está lá em Efésios 2:1. Uma morte física. Está lá em Hebreus 9:27. E também uma morte eterna. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então nós temos, a gente acaba ganhando, né, 3 mortes. Né? Espiritual, física e eterna. Com esse pecado. E terminando aqui essa introdução, né? E que por causa da existência do pecado, nós ficamos separados de Deus.
Nós ficamos na posição de condenados, de devedores, ficamos sem crédito, nós perdemos alguns direitos, como por exemplo a vida eterna. E por isso que há necessidade de todos se render aos pés do Senhor Jesus, para que, de novo, consiga a salvação, a vida eterna. Tá bom? Então eu fiz aqui só uma introduçãozinha, tá? É por isso que a Bíblia fala que todos estão destituídos da glória de Deus, né? Então a gente precisa se atentar para essas coisas. Precisamos, como cristão, entender que nós estamos separados, mas Deus tem plano para todo você, né? Para você que está me escutando, me assistindo, Deus tem plano, já foi feito. É só você decidir a tua vida. É só você dizer um sim para Jesus, tá bom, meu querido? No próximo vídeo, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal. Eu vou estar falando sobre soteriologia, que é justamente a doutrina da salvação. Fique atento aos nossos vídeos. Obrigado.